Oi, gente. Eu sou Denise Ribeiro e hoje nós vamos nos reencontrar exatamente para discutir um pouco mais a questão da motivação, da liderança e das suas relações com uma coisa que é fundamental para as organizações na contemporaneidade. O que é isso que é fundamental para as organizações na contemporaneidade? A transformação organizacional. Então, isso daí é algo que no mundo contemporâneo nenhuma organização pode ignorar, independentemente da sua natureza, pública ou privada. E conosco, enquanto universidade pública, isso não poderia ser diferente, embora seja algo ainda um pouco fora do nosso contexto normal de vivência cotidiana nas nossas atividades e na nossa relação com os nossos públicos externo e interno. Então, antes da gente falar de liderança e de motivação, é muito importante que nós tenhamos um olhar um pouco mais crítico sobre o que é mudar e sobre o que é transformar. Será que mudar e transformar é a mesma coisa? Será que existe algum tipo de diferença entre esses dois conceitos básicos? Nós podemos pensar nisso inicialmente para a nossa vida pessoal. É a mesma coisa ou há alguma diferença? Eu acredito que haja diferenças. No passado, sempre se falou muito da questão da mudança organizacional. E por quê? Porque se entendia que as organizações, como os seres humanos, sempre estavam em processo de mudança. Então vamos pensar um pouquinho em nós, enquanto indivíduos. Por que nós mudamos? Nós mudamos porque algo na nossa vida não nos satisfaz mais. A gente não sente mais conforto em viver aquilo da forma como nós sempre vivemos. Com as organizações não é diferente. As organizações mudam porque elas percebem que a forma como elas atuavam até aquele momento não é mais condizente com as necessidades que elas precisam atender. Por que a gente fala que hoje em dia, mais do que mudar, nós precisamos transformar as organizações? Porque o contexto que nós vivenciamos hoje, ele se modifica de forma muito mais radical, muito mais acelerada e muito mais complexa. Então, para que as organizações consigam se encaixar, vamos dizer assim, nesse novo contexto, muito mais do que mudar, elas precisam se transformar, elas precisam se reinventar. Há uma necessidade de uma reinvenção quase que permanente. E isso não é fácil. Isso não é fácil por quê? Porque não é um processo indolor. Quando nós vamos mudar algo nosso, no nível individual, isso não se faz de forma fácil. Mudar significa abrir mão da nossa zona de conforto, significa partir para algo que é novo, significa partir para algo que é inusitado, desafiador e, quem sabe, pode nos levar ao fracasso. Então, mudar não é fácil. Mudar é um processo difícil e é difícil para nós enquanto indivíduos e também para as nossas organizações. O que você acha? Você acha que a UFBA é uma instituição que vive um processo de mudança organizacional permanente ou que ela se estagnou ao longo do tempo e vive de sobressaltos e vive de mudanças que são trazidas porque não dá mais para continuar atuando da forma como sempre atuou? Acho que isso é algo que a gente pode pensar um pouquinho dentro do nosso cotidiano. Mas, voltando ao que a gente estava colocando antes, qual é a diferença entre mudar e transformar? Vocês vão ver isso com muito detalhe no e-book que está disponibilizado para vocês no ambiente virtual. Mas assim, de uma maneira muito geral, muito sintética, né? A gente pode dizer que baseamos-nos, né, em paradigmas diferentes.
Quando nós falamos de mudar, nós estamos falando de permanecermos no paradigma da estabilidade. Ou seja, eu mudo para continuar podendo atuar de uma forma muito similar à forma como eu venho atuando até esse momento. Então, eu estou mudando processos, eu estou alterando atividades dentro do cotidiano. Quando eu estou falando de transformar, eu estou falando de um outro paradigma. Que paradigma é esse? O paradigma da transformação. Ou seja, é desconstruir o que existe e partir para outros processos. Não é fazer uma meia sola, né, falando de uma maneira mais lúdica, naquilo que a gente tem. É a gente transformar completamente. Ou seja, não se trata de apenas mudar processos, se trata de modificar a forma como a organização trabalha até esse momento. Então é claro, né, gente, que esse não é um processo fácil. Não é um processo fácil para nós enquanto indivíduos e não é um processo fácil para a organização. Então, quando nós estamos falando da organização, para fazer esse processo de transformação organizacional, uma figura é fundamental. Que figura é essa? A figura do líder. Então, nós não podemos falar de um processo de transformação organizacional sem refletirmos um pouco sobre quem são nossos líderes, como atuam nossos líderes, de que forma eles se relacionam com o seu grupo, de que forma eles se relacionam com o mundo externo. E isso nos leva a uma pergunta básica. Hoje, há lugar no mundo contemporâneo para os antigos chefes? Ou essa figura do chefe, como nós tão bem conhecemos, é uma figura superada? Então, eu convido vocês a se deterem bastante nessa discussão feita no e-book das diferenças entre o chefe e o líder. Por que eu falo isso? Porque eu entendo que hoje em dia, em qualquer organização, não há mais espaço para os chefes. Nós temos que ter líderes, nós temos que ter pessoas que trabalhem conosco e não que apenas busquem responsabilizar pessoas ou grupos por eventuais erros. Nós temos que ter pessoas que se responsabilizem efetivamente pelas suas atitudes e pelas suas decisões. Nós temos que ter pessoas que não tenham medo de decidir. E esses não são chefes, esses são líderes. Então, nós não podemos falar de um processo de transformação organizacional sem falar da necessidade de formarmos líderes. E nós não devemos ter essa, principalmente por sermos uma organização pública, nós dificilmente podemos trazer pessoas de fora para trabalhar esse processo de formação de liderança. Então, eu entendo ser fundamental que nós, enquanto funcionários, envolvidos e comprometidos com a evolução dessa instituição a qual pertencemos, nós trabalhemos no sentido de tentarmos fazer com que possamos atuar cada vez mais como líderes e cada vez mais como chefes. Ou seja, cada gestor tem que ter o comprometimento e a necessidade e respeitar as necessidades dos seus liderados. Por que isso é tão importante, gente? Porque hoje nós não podemos mais falar de esforços de motivação que sejam esforços em que você apenas motive o funcionário a se adequar àquilo que são os objetivos ou aos anseios ou os desejos da organização. Então, se nós formos falar de motivação, falando teoricamente, não tem como, vocês vão ver isso no material de vocês, no material disponibilizado no e-book, não tem como nós ignorarmos Maslow e a sua pirâmide de necessidades. Mas para além da pirâmide de necessidades de Maslow, é muito importante que nesse processo de transformação organizacional, os nossos líderes, os nossos gestores, tenham a preocupação de fazer com que haja o quê?
o casamento, a aproximação entre os interesses e desejos da organização em relação aos interesses e desejos de cada um de nós. E para isso há uma necessidade fundamental de aproximação dos líderes em relação às suas equipes. Fica claro agora por que não há mais espaço para chefes, né, gente? Nós precisamos cada vez mais de pessoas que tenham a capacidade de nos liderar, de nos conduzir, porém respeitando os nossos desejos e as nossas motivações. Esse é o único caminho viável para que nós possamos ter um processo efetivo de transformação organizacional, como parece-me que todos nós desejamos dentro da nossa organização. Então, eu convido vocês a fazerem uma leitura bem detalhada desse material, do e-book 2, antes que a gente possa efetivamente entrar na discussão daquilo que seriam as habilidades e competências necessárias para o novo servidor público, principalmente contemplando o modelo de gestão por competências. Mas essa é uma conversa que nós vamos ter na nossa terceira videoaula. Então, até lá, gente.